A primeira coisa é saber o porquê de existirem tantos professores, doutrinadores, profissionais de baixíssimo nível nas escolas brasileiras. E a resposta é uma só. Esse tipo de professor é fruto do desprestígio social e econômico que pesa sobre os professores em geral e que teve o seu início sob a ditadura militar, sendo posteriormente mantido pela social-democracia da nova república, que, a meu ver, espelha a desimportância histórica da criança na cultura brasileira. Antes dos militares ascenderem ao poder, os professores eram prestigiados. Prestígio esse derivado do modelo europeu de escola e da clientela de elite que frequentava a escola pública. Mas com o massacre ideológico e salarial da categoria ocorrido durante o regime militar, os jovens mais promissores de todas as classes sociais passaram a evitar cuidadosamente a possibilidade de um dia se tornarem professores, coisa que acontece até os dias de hoje, abrindo espaço para um tipo de gente que não estava preparada, como são os professores doutrinadores. Os militares também destruíram uma escola que ensaiava novos e revolucionários métodos educacionais, entre os quais destacavam-se aqueles baseados nas pesquisas de Jean Piaget, que prometiam criar nas escolas um ambiente de reflexão e criatividade altamente motivadores, exatamente o que faz a fama das escolas finlandesas nos dias de hoje, e que foram destruídos na casca pelos militares, até dar lugar a essa anarquia sem rumo que hoje vemos nas nossas escolas, onde a doutrinação, penso eu, é o menor dos problemas quando comparada com a disseminação da pornografia, a circulação de drogas, o desencanto generalizado dos jovens com o seu presente e o seu futuro. Penso, inclusive, que nada é melhor para combater e expor a incompetência de um professor doutrinador do que uma escola que ensine a pensar. E essa é talvez a nossa maior falha educacional. A escola atual não ensina a pensar. A escola altamente ideologizada do regime militar foi substituída após 1985 pela escola ideologizadora da social-democracia, que sempre à procura do moderno, dos modismos, acabou se embananando entre o politicamente correto, típico do clima social e político da pós-ditadura, e do conteudismo afinado aos testes do PISA e outros, transformando a nossa escola nesse monstro descaracterizado, confuso, anfibiológico, onde nada funciona. Precisamos retornar a um projeto de escola compreensiva, abrangente, como deve ser uma escola generalista, preparatória, não especializada ou técnica, preocupada em dar às crianças e jovens as ferramentas básicas de reflexão, de crítica, de inovação e socialização, como acontecia nos projetos da Escola Parque de Anísio Teixeira, no Ginásio Vocacional Paulista de Maria Nilde Marcelani, no projeto Chave do Tamanho de Lauro de Oliveira Lima, a partir de métodos e práticas científicas mundialmente consagradas, porque uma escola sustentada apenas pelo conteúdo não consegue acompanhar o mundo contemporâneo. É verdade que a escola brasileira atual está precisando com urgência de um choque de disciplina para se recuperar da anarquia reinante, cuja responsabilidade não pode ser jogada toda nas costas dos professores, inclusive dos doutrinadores, mas que antes passa pela ausência de modelo em casa. Pais distantes da formação dos filhos, por exemplo, por modelos familiares inadequados para a convivência em sociedade, garotos muito mimados
outros ensinados desde pequeno a não interagir com estranhos, e até aqueles que são incitados à violência pelos próprios pais, e pelo desconhecimento da escola e dos professores, consequentemente, do funcionamento de comunidades infanto-juvenis. Um pai, por exemplo, pode descrever seu modelo de homem ao dizer para o seu filho, abre aspas, viado comigo é na porrada, fecha aspas. Ou ainda, abre aspas, comunista comigo é na bala, fecha aspas. Mas o professor deve orientar o menino com base nos valores republicanos e democráticos, se não quisermos falar dos cristãos, que tanto a atitude como a outra são crimes e não devem ser praticadas. Da mesma forma que não se deve fazer distinção social, sexual ou racial. As pessoas não devem ensinar, as famílias não devem ensinar impunemente regras e modelos de comportamentos considerados criminosos, preconceituosos ou delituosos pela lei do Estado, sob pena de sofrer e causar grande sofrimento aos seus próprios filhos, que não são objeto, logo não são propriedade de ninguém, mas o mais valioso patrimônio tangível e intangível de um projeto comum de sociedade que envolve tanto a família como o Estado. A família, assim como o indivíduo, não pode se isolar da comunidade, do Estado onde está integrada, porque a cada momento a família precisa do Estado, como, por exemplo, quando este cria condições para o funcionamento de empresas, bancos, hospitais, escolas e repartições públicas, etc. Porque é nas empresas que não são suas que a maioria dos pais consegue o seu sustento. É nos bancos que não lhes pertencem que conseguem recursos para fazer frente a alguma emergência. Para os hospitais públicos vão as crianças, tanto as vítimas de doenças casuais como as vítimas da violência doméstica. Nas escolas aprendem os segredos da sobrevivência em sociedade e da conquista de si mesma, escolas estas pagas com dinheiro público. E é à polícia do Estado que muitas famílias recorrem quando as coisas não dão certo, inclusive entre seus próprios membros. A esse respeito, eu gostaria de dizer que a falência atual da escola brasileira e a desvalorização dos professores não se prendem tanto à questão política mais geral, e mesmo às carências financeiras ou à má gestão, que porventura possam existir. Mas é antes uma marca ou um resultado de uma marca tradicional, histórica em nossa sociedade, onde, de uma maneira muito geral, as nossas crianças não são valorizadas enquanto criança, e por isso são sempre apresentadas como o futuro do Brasil, futuro este concebido a partir do interesse atual dos adultos. As crianças brasileiras são muito desvalorizadas de uma maneira geral e estão confusas, abandonadas, agredidas e mal educadas. E isso só vai mudar se houver uma aliança, um pacto entre as famílias e os professores, e não com um conflito aberto, como quer a escola sem partido. O desvalor da criança na nossa sociedade é claramente perceptível pela extinção ou redução das cadeiras de psicologia do desenvolvimento nos cursos de licenciatura, justo o ramo da psicologia que estuda as peculiaridades do comportamento infanto-juvenil e o que nós devemos considerar nele para conseguir uma aprendizagem mais eficiente. A criança e o jovem, nas suas especificidades,
precisam voltar a ser o foco, o centro dos nossos debates educacionais. Aliás, quem vir de fora hoje ao Brasil e por acaso ver um grupo de adultos se xingando, se ofendendo, fazendo gestos obscenos e até se agredindo fisicamente, né, jamais vai imaginar que esses adultos estão ali naquele momento discutindo justamente sobre a educação de crianças e jovens, né? Creio que a escola sem partido, esse projeto da escola sem partido quer jogar fora a criança e a água suja da bacia. A sua aplicação é preferível à militarização das escolas, que pelo menos nos deixará em linha com as melhores escolas do mundo do século XIX. Isso não tem como dar certo e sinaliza para nós de uma maneira dramática que não podemos continuar a levar a educação com a barriga, de qualquer jeito, mas antes investir numa reforma ampla, científica, contemporânea, que precisa ser feita com urgência no nosso sistema escolar. E a criança e o jovem devem ser considerados como alguém que merece cuidado, como, mais uma vez, o centro da questão educacional. Quanto aos professores, que se faça, a partir da reforma sugerida acima, uma mudança de currículo nos cursos de formação de professores, mais centrada nos processos de aprendizagem e desenvolvimento geral de crianças e jovens, que se tomem medidas no sentido de tornar a profissão socialmente mais atraente aos melhores jovens e pretendentes de todas as classes sociais, inclusive com melhoria substancial de salários e, concomitante a isso, tornar mais rigoroso o processo de seleção de candidatos ao magistério, com amplas vantagens para todos. Nós nada ganharemos encurralando mais ainda o já muito encurralado professor, como pretende a escola sem partido. O projeto Escola Sem Partido, a meu ver, é antiliberal, é reacionário, é obscurantista. É o ovo da serpente colocado bem no centro, do sistema educacional. O primeiro passo para, num futuro, se vir a punir, inclusive, delito de opinião e, quiçá, criar as raízes de um futuro sistema totalitário. A escola sem partido não pode vingar no Brasil. Não é solução.